A parte mais tensa do desenvolvimento de jogos, sem dúvidas, é o início. O início, não o início da criação de um jogo, em particular um projeto, mas o início da sua jornada, da sua carreira, digamos assim. É quando você não sabe muita coisa ainda, tá começando a estudar, não sabe nem o caminho que você quer seguir. É a parte mais tensa, porque é a parte mais fácil de desistir. Se você começa a procurar caminhos, não encontra os caminhos que você quer e de repente você se vê preso em vários becos sem saída, você vai só desistir e esquecer que você teve essa ideia de criar jogo. E é muito difícil isso no início, porque realmente tem muita informação na internet, é difícil saber para onde encaminhar suas buscas. Eu procuro aqui, procuro lá, procuro aonde, o que eu faço para começar. Então nesse vídeo aqui, cara, que também serve como um podcast, se você quiser só ouvir, você pode deixar aí só no áudio, porque só vai ter eu aqui na câmera falando. Então você pode tratar como um podcast tranquilamente. Aqui eu vou discutir com você, cara, como que você começa a criar jogos da maneira correta, para que 2023 seja o ano que você pode dizer que começou mesmo e agora você tá nessa e você não sai mais. Porque esse é o lance da pessoa que já começou, a pessoa que já passou por vários projetos, já até financiou, já conseguiu dinheiro com um projeto. Essa pessoa já sabe como a coisa funciona no papel. Então, se um projeto falhar por falta de dinheiro, por falta de equipe, tudo bem, ela vai descartar esse projeto e vai começar outro. Enquanto um iniciante, uma pessoa que não iniciou ainda corretamente na parada, se um projeto dá errado, não vai só descartar o projeto e começar outro. Vai descartar o projeto e descartar junto qualquer ideia de criar jogos na vida. Então, cara, é essencial, é vital. Se você não começar direito, você vai desistir e você vai ter perdido o que poderia ser uma mudança de vida. Não só em questão de profissão, mas também em questão de hobby. Você pode também criar jogos por hobby, não tem problema. Só que mesmo se você quiser criar jogos por hobby, se você se colocar sempre em situações que você vai ficar sempre frustrado, você vai parar. Porque um hobby só vai continuar sendo um hobby se for divertido, né? Então até acho que é uma boa ideia começar como um hobby para depois partir para a profissão, para não ficar essa coisa maluca do meu Deus, eu preciso fazer dinheiro com isso logo. E essa ansiedade pode também ser uma razão para parar de criar jogos se você é iniciante. Então, cara, vamos começar do começo, né? Com que base eu falo isso pra você? Eu já passei por toda a etapa de iniciante. Eu comecei a estudar jogos de maneira mais séria em 2016. Só que lá em 2010, 2008, eu era criança ainda. Eu era criança pra pré-adolescente. Eu criei jogos, eu tinha ideias de criar jogos. Eu comecei vários projetos e interrompi todos. Daquela época lá atrás, 2010, 2012, por aí, 2008 a 2012, eu criei vários jogos que só foram interrompidos pela metade. Nenhum viu a luz do dia, nenhum foi completo. Eu até tenho alguns jogos, alguns projetos de jogos, né, pela metade daquela época comigo, e é muito legal observar como uma coisa histórica, né? Mas se eu tivesse sido encaminhado de uma maneira diferente, se eu tivesse tido acesso a mais informações, eu poderia já desde aquela época ter trazido o conhecimento para hoje. E o interessante é que você pode pensar, mas você não conseguiu terminar seus jogos porque você era criança, você era pré-adolescente, você não tinha disciplina para isso porque você era uma criança pré-adolescente que naturalmente não tem disciplina. Eu acho que isso tá errado. Aqui no canal eu faço um quadro toda quarta-feira jogando e analisando jogos dos inscritos, e muitos inscritos que são criança para pré-adolescente mandam jogos bem feitos, jogos completos. Então eu não acho que idade tenha a ver com a situação. Eu realmente parei de criar jogos naquela época por falta de informação, por falta de saber como começar. Então eu passei por uma desistência. Em 2016 eu voltei, comecei mais sério, numa época em que a internet já estava com mais conteúdo disponível, e eu consegui me encontrar aqui como começar corretamente, e tô até hoje estudando. E desde 2019 isso que era um hobby virou uma profissão, e até hoje eu trabalho mesmo com desenvolvimento de jogos, publicando meus jogos na Steam e nos consoles, e também fazendo serviços freelance para os mais diversos segmentos. Assim, é bem maluco o caminho que você pode ir com o desenvolvimento de jogos. E, bom, com base nisso, então, eu passei por isso e eu sei o que fazer para começar. Isso que eu quero deixar claro com isso. Eu sei o que você tem que fazer para começar a criar jogos. E a primeira etapa, cara, você tem que saber do que se trata. Você precisa já saber como é criar um jogo por completo. E você tá num momento da internet que você tem como fazer isso.
Porque hoje em dia a gente tem devlogs, que são relatos de desenvolvedores do processo de criação de um jogo, e você tem lives. Aqui no meu canal, por exemplo, eu tenho várias lives criando jogos, e uma delas é a do Marcos Versus, que é a série de lives criando um jogo de plataforma fighter estilo multiverso, você pode encontrar aqui no YouTube. E também tem as lives em que eu criei jogos para Game Jam, em questão aí de várias horas, em relação aí por volta de 12 a 20 horas, eu criei um jogo completo. E você pode assistir essas lives, e isso vai ser muito bom para você ver como é o processo de criar um jogo do começo ao fim. Como você tendo experiência de criar jogos, abrir um negócio vazio, uma tela em branco, e transformar isso em um jogo com os arquivos de arte, com os arquivos de som, com a programação, com as ideias do jogo, como que tudo isso vai se tornando o jogo, né? Como a ideia vira o jogo. E isso é um bom primeiro passo, você assistir um conteúdo como esse. Não sou só eu que faço live disso. Você pode também ver vídeos mais curtos, mais resumidos, em que as pessoas falam como eu criei tal jogo em tantos dias, como eu criei esse jogo desse estilo. Você pode procurar por conteúdos desse tipo para começar, para você já inserir no seu cérebro relatos de jogos que funcionaram e você saber o andamento de como foi. Porque quando você mesmo estiver vivenciando isso, você vai lembrar, olha só, tô com uma situação aqui parecida com aquela situação que o cara vivenciou. Sei lá, a arte não encaixou, a animação não tá funcionando, tá bugando esse negócio do jogo. O que ele fez lá para perseverar e para passar por isso? Agora você tem na sua cabeça, como se fosse arquivos numa gavetinha na sua mente, coisas que as outras pessoas passaram para você trazer para você, e você vê na sua experiência como resolver isso. Então esse é o meu primeiro passo. Você pode ver as lives do meu canal e pensar, meu Deus, mas tem uma live aqui criando um jogo que ela tem 10 horas de duração. Caramba, 10 horas é muito tempo. Mas cara, 10 horas não é nada se você comparar com todo o tempo que você vai passar criando um jogo assim que você iniciar. Então coloca aí 1 horinha por dia assistindo a live, para você já ir se acostumando, para você vendo como é o processo. E o legal dessas lives que eu faço, por exemplo, é que não tem cortes, não tem resumo, é todo o andamento acontecendo. O início da live é literalmente a tela em branco do projeto vazio, e o final da live é o jogo com tudo funcionado, programado, tudo bonitinho. Então, cara, pensa quanto isso já vai trazer de bom para você, já saber exatamente o processo, como funciona, sendo que você nem começou a criar seus próprios jogos ainda. Beleza? Então esse é um primeiro passo, uma dica prática para você aí assistir ou ver resumos, até seria bom também, se você quiser ir mais pelo lado resumido, mas uma live também é bom para você ver como é todo o processo de criar um jogo e já inserir nas suas gavetinhas de arquivos mentais como funciona a criação de um jogo. Segundo passo, cara, uma outra etapa para você cumprir aí é você tentar se encontrar em relação às mais diversas áreas de criação de jogos que existe. Um jogo não é só programação, um jogo não é só arte 2D, não é só arte 3D. Um jogo é tudo isso. Eu posso dizer que a criação de um jogo é basicamente 5 peças que se complementam e são essenciais para o jogo funcionar, que é o game design, a programação, a arte, o som e a música. Claro que dentro de tudo isso aí tem comunicação com a equipe, tem produção, tem testes, mas enfim, para a gente iniciar aqui o pensamento sobre isso essas 5 áreas. O game design, agora eu vou resumir cada uma, né? O game design, ele é basicamente transformar a ideia em um jogo concreto. Se você olha um jogo como, por exemplo, Super Mario, e você vê todas as ações que o Mario tem. O Mario anda em tal velocidade, uma velocidade específica, que um game designer avaliou que aquela velocidade seria a ideal para o jogo. Ele pula numa altura específica que acelera com um pensamento, uma matemática que o game designer bolou, porque ele viu que aquilo ali encaixaria melhor para as fases do jogo. Então, cada microelemento, a forma que o inimigo caminha, a forma que você derrota o inimigo, como que um power-up funciona, como que você pega o power-up, como que é a estrutura da fase, tudo isso o game designer que bola. E por mais que muita gente não conheça essa área, o game design, ela sempre está presente. Se você não acha que está fazendo game design, você só está fazendo game design ruim. Mas o game design ele tem que ser feito.
Porque você tem que pensar em mecânicas, tem que pensar em regras de jogo, como o jogo funciona, e tudo isso é game design. Mas quando você estuda game design, a coisa fica mais concreta, porque você consegue entender os porquês de cada coisa no jogo que você está fazendo. A programação, ela é como se o game designer desse todo o planejamento de como o jogo vai ser e o programador vai fazer isso funcionar. É como se o game designer tivesse tudo isso já no campo das ideias, no campo de planejamento, do papel, ou planejamento em planilhas, e o programador tem, então, tudo isso feito funcionando. Então você consegue... Então, o game designer pensou que a altura do pulo vai ser aquela pro Super Mario. Só que foi o programador que foi lá e digitou o código que fez o Mario pular apertando aquele botão, naquela altura. Ele pode pular somente se estiver no chão, porque o Mario não tem pulo duplo. Essas várias regras lógicas, quem faz é o programador. O game designer pode ter bolado que quando o Mario toca no cogumelo, ele vai ficar grande. Ficando grande, então ele tem uma vidinha a mais, né? Ele pode levar um dano até depois morrer. Então, o game designer bolou isso. Só que quem programou o cogumelo saindo do bloco, quem programou o cogumelo se movimentando pro lado e pro outro, e quem programou o Mario tocando no cogumelo e crescendo, tendo esse power-up, mudando a sua imagem e tudo, foi o programador. Beleza? Então o programador é o cara que faz a coisa funcionar, faz o jogo ser jogável. Basicamente é o que eu faço. Na verdade, essas duas áreas primeiras que eu falei agora são as minhas principais áreas, e eu vou falar mais um pouco sobre principais áreas daqui a pouco nesse podcast/vídeo. Então a terceira coisa é a arte, né, que eu mencionei, e a arte é simples, né? Tudo que é visual. Então o desenho do cogumelo do Mario, o desenho do Mario, a animação do Mario andando, a animação do Mario pulando, os blocos que o Mario pisa, tudo isso um artista desenhou. E isso aí serve para qualquer tipo de jogo, 2D, 3D. No 3D tem o modelador que vai fazer os cenários. No 2D tem o pixel artista, tem o artista vetorial, tem o artista que desenha à mão, faz animação à mão. Vários tipos, tudo que é visual é na parte da arte. E pode ser uma área em que você se encontra, pode ser uma área que você gosta de fazer. E claro, não é só saber desenhar, você tem que saber como que isso encaixa em jogos. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a quarta parte que eu falei foi o som. O som do pulo do Mario, o som do Mario batendo no bloco, cada som, efeitos sonoros é a parte do sonoplasta, e as músicas é a parte do musicista, né? Que é realmente a música que toca no jogo. Quem faz som não necessariamente faz música, e quem faz música não necessariamente faz som, porque são duas coisas completamente diferentes. O som, ele vai querer trazer peso, vai querer trazer impacto, vai querer trazer sentido para as ações e movimentos do personagem no jogo, enquanto a música vai trazer a atmosfera, vai trazer o ritmo, vai ser cativante, vai ser energética, vai ser legal, vai ser tensa em alguns momentos. Então são duas áreas completamente diferentes que você tem que estudar em dois caminhos diferentes. É claro que você pode acabar usando o mesmo software, ou um entendimento que você tenha por fazer música leve a uma ajuda para você estudar som. Então, um musicista pode virar um sonoplasta e vice-versa, só que as duas coisas não são automaticamente juntas, entendeu? É que nem dizer que um artista 2D, pixel artista, pode fazer modelo 3D automaticamente. Não é verdade. E o game designer, sabendo as coisas que ele quer no jogo, não necessariamente automaticamente faz com que ele saiba como programar isso tudo. Sabe, as áreas elas se conversam entre si, mas elas não são automáticas o seu conhecimento delas. Então tá, eu falei aqui sobre cada uma das áreas, então eu convido você agora nessa segunda etapa. A primeira etapa é você conhecer como é criar um jogo assistindo uma live, ou vendo um devlog, ou lendo algum relato de alguém sobre como é fazer um jogo completo, de preferência sem cortes, para que você veja tudo acontecendo passo a passo. Na Twitch também tem algumas lives, mas no YouTube acaba sendo um caminho melhor para os desenvolvedores de jogos postar conteúdo. Segunda parte, então, é ver em qual área você se encontra. Ok, isso você faz buscando. Você certamente já tem o seu interesse. Você tá interessado em fazer jogos por algum motivo, né? Porque você acha incrível como a música encaixa no gameplay. Isso já te dá uma dica, né? Que você quer trabalhar com música, ou que você quer trabalhar com programação para encaixar a música na hora certa, na música que outra pessoa fez. Você adora, cara, você acha genial
como as regras das cartas de um jogo como, por exemplo, Inscription ou Hearthstone. As cartas, elas são tão inteligentes, a forma que elas se encaixam e fazem builds do personagem. E já te dá uma dica, né? Que você pode querer ser game designer, porque você acha cativante essa coisa de pensar inteligentemente em como tudo vai funcionar no gameplay. Isso é o game designer que faz. Ou você pode achar o design bonito das cartas. A carta tem um desenho bonito nas cartas, né? Então você pode querer ser um artista para trabalhar com o visual do jogo. Então, você acha incrível como os golpes em um jogo de ação, como Dark Souls, como God of War. Você acha incrível como os golpes fazem você realmente sentir que tá usando aquela arma, o som da espada, o som do soco do personagem. Você acha incrível. Isso te dá uma dica de que você quer trabalhar com som. O que você gosta em jogos pode significar a área que você quer trabalhar, só que não é automático. Pode não ser também. Pode ser que você se encontre em uma outra coisa. Por isso que uma dica que eu dou aqui é você explorar, procurar conteúdo. Aqui no meu canal você vai encontrar muito conteúdo de programação e game design, tá? Você pode começar a buscar na internet também como a arte de tal jogo foi feita, como o som de tal jogo foi feito. Você vai encontrar canais que analisam músicas, que analisam sound design, sonoplastia de um jogo. Como eu falei, cara, hoje tá recheado. Então esse vídeo aqui é pra te guiar do que procurar. É pra você saber o que você tem que procurar. Isso que é o ponto principal que você precisa saber. Porque conteúdo tem. Só basta você saber procurar os conteúdos certos aqui. Então, cara, buscando um pouco sobre eles, você chega na terceira parte. Na minha opinião, tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas discordam. Na minha opinião, você tem que escolher duas no máximo. Uma principal e uma secundária, ok? Porque tem muito desenvolvedor independente que trabalha em todas as áreas ao mesmo tempo. O que eu acho admirável. Eu, como não suporto fazer recursos visuais, né? Coisas visuais, eu começo a ficar agoniado. Porque a sombra é aqui, porque a luz é aqui. Meu Deus, eu não entendo. A minha cabeça não encaixa nessa parte visual. Como a animação tem que funcionar, eu não conseguiria saber fazer cada frame da animação. Claro que é porque eu não estudei também, né? Mas é porque essa área não me chama. Essa área não me chama pra eu querer estudar, entendeu? Eu sei porque eu já fui atrás de estudar, só que eu não engrenei. Eu fiquei muito cansado rapidamente, eu não me interessei por estudar essas áreas. Diferente da programação e do game design. Game design me chamou. Eu acho muito legal como a fase de um jogo como Mega Man X tem uma lógica para cada etapa da fase. O inimigo ele funciona de uma forma que leva o jogador a ter que usar tal mecânica, outra mecânica. Eu acho muito legal. E programação. O meu principal é programação. Eu acho incrível como você consegue trazer uma lógica da cabeça, passar aqui pro programa, pra ferramenta que você usa e a coisa funcionar. E dar um play numa coisa que você fez e vê-la funcionando é muito massa. É uma coisa que eu adoro. Então, é claro que eu poderia... mas eu gosto muito de música. Eu já tive aula de bateria quando era criança. Eu me aventurei um pouco para tocar flauta recentemente, ano passado. Pode ser que eu goste de música também. Mas eu tomo a decisão pensada em parar por aí. Já escolhi minhas duas áreas, sossega. Eu posso, claro, querer fazer música e tal, se for um hobby. Mas as minhas duas áreas de trabalho são programação, a principal, e game design. Como a programação é principal, eu dou aí um 80% de dedicação e para game design um 20%. Tá? É uma diferença assim bem desequilibrada mesmo. Por quê? Porque eu acho mais valioso você ter uma área em que você faz tremendamente bem, você faz assustadoramente bem, e ter uma outra área que você faz bem, do que você ter várias áreas que você faz mais ou menos bem. É claro que tem casos diferentes. Você vai encontrar desenvolvedores que são talvez geniais até, que conseguem ser bons em tudo. Você vai encontrar, mas essa é a exceção. Sabe aquela máxima, não torne a exceção a regra? A regra não é a exceção. A regra é uma montoeira de gente que quer fazer tudo e desiste. Ou quer fazer tudo e faz uma programação boa, uma arte porca, um game design mal feito, um som horrível que perfura o ouvido da pessoa, uma música que não faz sentido. Essa é a regra.
A maioria é que você não vê esses casos, né? Você vê, caraca, Stardew Valley foi todo feito por uma pessoa só. Que incrível. É incrível. É claro que é incrível. Cara, o cara faz uma pixel art linda, músicas legais, um gameplay, um game design que encaixa bem, cativante, programação bem feita. É incrível, realmente. E é exatamente isso. É incrível. É incrível. É um caso à parte. Isso não é a regra. Então, eu vou ser responsável aqui e dizer pra você, cara, você pode ser essa exceção. Você pode ser, tem essa chance minúscula de você ser a exceção. Uma pessoa que consiga fazer tudo bem. Só que eu não acho que seja um caminho bom pra você mirar. Eu acho que é bom você mirar nas duas áreas principais, nas duas áreas que você quer fazer. E se por tabela você for vendo, cara, minha pixel art tá ficando linda. Ah, minha música tá ficando top também. É uma coisa que você vai acabar vendo. Eu não sei como é que foi a jornada, por exemplo, do cara que fez o Stardew Valley. Se ele começou como artista, se começou como músico, se começou como programador. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele foi descobrindo isso naturalmente. Então, se você for mesmo uma dessas pessoas excepcionais, que conseguem fazer tudo assustadoramente bem, top. Mas você vai encontrar isso de uma hora ou outra. Eu não acho bom você focar nisso agora, porque pode ser a maior chance que você faça parte da regra, né? Não da exceção. Que você tem que escolher algumas poucas áreas para você fazer muito bem elas. E você fazer muito bem uma, duas áreas já tá ótimo. Já tá ótimo, porque você vai encontrar pessoas que vão fazer muito bem as outras áreas delas. Beleza? Então, você vai... Esquece isso um pouco, vamos focar agora aqui onde eu tava, né? Escolha duas áreas. Você vai primeiro conhecer Game Dev, primeiro passo, conhecer como é que funciona o Game Dev, vendo alguma live, vendo algum relato na internet. Mas estuda mesmo, assim, vê bastante pra você entender a coisa. Som aqui do desktop, foi mal. Segunda coisa, você vai conhecer um pouco mais sobre cada área específica, procurar um pouco mais sobre programação, um pouco mais sobre arte. Realmente ver como funciona alguém trabalhar com isso, para você pensar, eu queria fazer isso, ou eu não queria fazer isso. Veja aí. E se você conseguir achar tutoriais também é muito bom, porque às vezes você vê uma pessoa trabalhando em um jogo complexo, pode parecer que a coisa é muito difícil, mas se você ver um tutorial, a pessoa já vai ter um cuidado em explicar melhor as coisas e vai parecer mais tranquilo. E a terceira coisa é você escolher duas, ok? Você pesquisou, agora você vai escolher duas. Uma que será a sua principal e uma que será a sua secundária. É claro que isso pode mudar. Você pode ter três, uma terciária que você dedica 5% do tempo. Você pode ter todas, se você for essa exceção que seja bom em tudo. E mesmo que você seja bom em tudo, tá? Mesmo que tu seja bom em tudo. Se tu é bom em tudo, não tem que ter a obrigação de fazer tudo. Se eu fosse bom em pixel art, eu ainda chamaria algum pixel artista pra fazer o meu projeto, porque daí eu poderia focar no que eu gosto mais. Entendeu? Então esse é o lance também. Você não é obrigado a fazer tudo mesmo que você seja bom em tudo. Então, agora você pesquisou, beleza, você estudou, escolheu duas áreas, e isso pode acabar mudando, porque ainda mais que você é iniciante, né? Então você vai praticar, exercer as funções pra ver, e você pode acabar descobrindo que isso não era bem o que você queria. Pode acontecer. Então agora que você decidiu duas coisas, você vai praticar essas duas coisas que você decidiu. E cada área tem o seu jeitão de praticar, só que todas elas se resumem a uma coisa muito simples e direta. Para você aprender a criar jogos, você tem que criar jogos. Simplesmente isso. Não, parece uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvio assim, porque você pode ficar empacado vendo tutoriais a sua vida inteira. Tutorial aqui, que legal esse tutorial aqui, bem legal, quero aprender isso. Quero aprender isso aqui também. Quero aprender esse outro aqui também. E ficar sempre aprendendo coisas, e aí quando chega a hora da prática, você ou já esqueceu tudo, ou tudo que você aprendeu não encaixou para você fazer a coisa que você queria. Tutoriais são importantes. E nessa parte inicial de você estar estudando a área que você escolheu, você vai sim assistir tutoriais. E fazer cursos. Eu também acho uma boa ideia você fazer cursos. Por quê? Porque o tutorial ele é uma coisa solta. Você vai no canal de arte, de programação, som, música, enfim. Você encontra o tutorial e você vai fazer aquele tutorial que é tipo assim, vamos supor que é de som.
como fazer um som de passo em grama. Né? O boneco pisou na grama, fez um som de passo em grama. Aí o próximo, como fazer o som de um bastão batendo na cabeça de um orc. Uma coisa bem específica. Sabe, são coisas bem diferentes uma da outra. Se você tem um curso, ele é mais focado. Então, um curso de sonoplastia pode ser algo tipo assim, ó. Seja o mestre em fazer sons de impacto. Som de impacto de soco, som de impacto de espada, som de impacto de flecha. Sabe, um curso focado em sons de impacto. Ou um curso, como começar na sonoplastia. Um curso que vai te levar do zero até você saber como usar uma ferramenta específica lá, um software, um aplicativo de fazer som. O curso, ele é mais focado. E isso, em qualquer área, você vai ver tutoriais bem aleatórios pelo canal da pessoa e você vai ver um curso bem focado em uma área específica. Os tutoriais, o negócio fácil de gaguejar, tutoriais vão servir para quê? Para você ter um entendimento inicial da parada e para você conhecer o seu professor, ok? Vamos supor que você escolheu programação de jogos e aqui no meu canal tem muitas aulas de programação de jogos e também tem cursos. Então aqui você vai começar a ver tutoriais de programação de jogos em Construct, que é a ferramenta que eu uso, e você vai começar a ver como a ferramenta funciona. Você vai perceber, opa, esse professor é bom, eu gostei do Marcos, ele explica bem, eu entendo o que ele explica, ótimo. E os tutoriais são de uma área que me importa, porque eu realmente quero aprender programação e quero aprender programação em Construct, que é a ferramenta que o Marcos usa até hoje. Dá pra fazer jogos muito bons com Construct e eu quero aprender essa ferramenta. Beleza, você viu tutoriais pra você tirar essas duas dúvidas, né? Que você realmente quer aprender a área e que você gostou do professor. Por isso que é bom o conteúdo gratuito e por isso que é bom você explorar vários canais das áreas que você quer conhecer, porque aí você conhece o professor e você começa a ver se tem cursos mais focados pra você fazer e estudar com mais aprofundamento. Então, se você assistir um tutorial meu e você tirar as duas dúvidas que você quer aprender e que você gostou do professor, você pode fazer mais tranquilamente um curso meu. E se você quiser conhecer, tá no meu site, marcosemdev.com, tem vários cursos lá. E aqui no canal tem vários tutoriais. Então isso é uma coisa que você pode ter por hábito, né? Vamos supor que você decidiu fazer pixel art. A arte em pixel art dos jogos retrô, né? A arte linda. Pixel art é maravilhoso. Aí você começa a procurar tutoriais de pixel art. Eventualmente você vai encontrar vários canais e alguns deles vão ter cursos. E eu asseguro você, cara, que fazer o curso, se o professor é bom no conteúdo gratuito, ele, claro, às vezes não, mas normalmente ele vai ser bom no curso também. Então o conteúdo gratuito é legal para você conhecer o professor, para depois fazer o curso. É uma coisa que eu faço. Eu acho muito mais legal conhecer o professor. Eu gosto das pessoas que ensinam na internet que tem conteúdo gratuito, para que eu possa conhecer ele, para que eu possa gostar da pessoa que está dando esse conteúdo, para que eu tenha mais segurança para comprar alguma coisa, comprar algum curso que a pessoa ensine. Então por isso que é bom você se atentar a profissionais que tenham conteúdo gratuito, para você conhecer eles, depois você comprar alguma coisa e aprofundar mais no seu conhecimento. Então beleza, a gente, resumão aqui, né? Você estudou Game Dev, viu como a área funciona. Escolheu 2 áreas dentre as 5 principais para serem as suas áreas. Você começou a explorar conteúdos na internet sobre essas áreas. E agora a 4ª coisa é você vai fazer tutoriais dos canais que você vai encontrar e comprar um curso de alguém que você gostou bastante. Novamente, por que eu reforço o comprar o curso? É porque o YouTube ele vai ter conteúdo muito espalhado, enquanto o curso vai ter aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 que você faz em sequência. No YouTube você vai encontrar algumas séries que são assim, aula 1, 2, 3, 4, 5. Só que às vezes, né, isso pode acabar na metade, o cara pode parar antes da hora, o cara pode estar gravando ainda, enquanto o curso você vai comprar e já vai ter ele certinho, as aulas em sequência, e também tem a parte do suporte, né? O curso você pode tirar dúvidas com o professor, e você ter comprado alguma coisa vai te fazer levar a coisa mais a sério. Eu não sei se você tem isso, mas é uma coisa que eu tenho bastante, cara. Sabe que a Epic Games, ela dá muitos jogos gratuitos, né? Eu não sei você, mas eu não zerei nenhum. Eu não zerei nenhum jogo gratuito que a Epic me deu. E eu não joguei muitas horas de nenhum, na verdade. Eu não joguei expressivamente nenhum desses jogos que a Epic Games deu de graça.
Mesma coisa Xbox Game Pass. A gente paga, claro, a gente assina, só que ainda assim tem aquele sentimento de que, cara, esses jogos são de graça. Eu não me esforcei pra esses jogos. Então, mesmo que você goste do jogo, você acaba não zerando, às vezes, por nada, sabe? Porque não tem esse impacto que gera da gente de comprar alguma coisa. Tipo, você vai na Steam e você compra um jogo, sei lá, com desconto, a preço cheio, você compra o jogo e, cara, eu comprei. Se eu não jogar este jogo até o final, ou jogar uma parte muito grande dele, eu joguei dinheiro fora. Então o curso que você compra pra estudar também tem esse efeito. Você comprou o curso, cara, eu comprei, eu tirei algo de mim, o dinheiro, e coloquei nisso aí. Se eu não usar, eu tô sendo burro financeiramente, joguei dinheiro fora. Então eu tenho que usar. Então existe um impacto maior, um comprometimento maior em você comprar um curso e querer fazer conteúdo do que você ver conteúdos no YouTube. Tá bom? Vai por mim, eu sei como funciona. Porque eu trabalho na área, né? Eu vendo cursos e também porque eu já fiz vários cursos de outras pessoas. Então, eu percebo, assim, o impacto que me gera assistir um conteúdo no YouTube e assistir um conteúdo no curso. Beleza. Então, beleza. Você vai... Essa parte de tutoriais e cursos é uma parte inicial. Por quê? Porque, vamos supor... Agora eu vou fazer uma metáfora mais em programação, mas você pode imaginar isso em outras áreas, tá? Imagina que você não sabe nada da ferramenta de programação que você usou, que você escolheu. Você pode fazer um paralelo aí com ferramenta de arte, ferramenta de som, enfim. Você vai ter que fazer um tutorial, ou um cursinho rápido, ou um curso mais completinho para fazer algo bom ali, para entender como funciona. Você vai ter que passar por essa etapa inicial em que você não se acha na ferramenta. Você só consegue fazer o que o tutorial ou o curso te ensinam. Então você precisa fazer, sim, um estudo inicial por meio de tutorial ou curso. E assim que você passa por esse início, que agora você consegue saber onde mexer aqui para programar tal coisa, onde que você vai para criar um objeto, para criar um layout, como que você programa tais sistemas. Agora você sabe disso por meio de tutorial, você pode se arriscar a fazer jogos. Então vai ter um momento inicial que você vai ter que só fazer tutorial. Só tutorial, só tutorial, só tutorial. Sem fazer jogo por conta própria. No máximo tentando mexer algumas coisinhas dentro do tutorial. Vamos supor que o tutorial é um jogo de plataforma. Aí você faz tudo e no final você pensa: vou fazer um inimigo novo aqui. Tentar inventar um inimigo novo. Aí você vai lá e programa um inimigo novo. Isso que você consegue fazer. Mas claro, só porque você fez o curso, fez o tutorial para conseguir entender como funciona. Então tem essa parte inicial aí. E depois que você passar disso, você vai começar a fazer jogos, ok? E que jogos você vai fazer? Vou fazer... Cara, eu tenho uma ideia incrível. Imagina se o poder de sucção do Kirby, de sugar inimigos e ganhar o poder deles, seja levado para um universo estilo Zelda, que você se aventura para um mapa grande, completa dungeons, e você precisa trazer esse poder, entender como que o poder resolve o puzzle, e vai ter 40 horas de jogo, vai ter 100 poderes diferentes, e vai ter várias animações, cutscenes, vai ser um jogo incrível, fenomenal. Não faça isso, por favor. Não faça isso, porque esse é o erro principal do iniciante, é achar que ele pode dominar o mundo com o conhecimento básico que ele tem. Não faça isso, cara. Você pode dizer, vou fazer, mesmo que leve 5 anos. Você acha que você vai ter força, energia, recurso financeiro, qual é a palavra? Disciplina, resiliência pra fazer um jogo de 5 anos, sendo que você não fez nenhum de uma semana? Não, cara, você pode ser uma pessoa excepcional, mas aqui, vamos focar na regra. No que a maioria passa, né? Você precisa exercitar a sua disciplina, exercitar o quanto de tempo você consegue ficar fazendo um jogo. Sem começar por um jogo longo assim. O primeiro jogo que você faz tem que levar 1 dia pra fazer. Que seja algo super básico, tipo assim, vou fazer um jogo aqui educacional. Um jogo educativo... Um jogo para crianças, em que você precisa pegar o objeto e colocar em outro. Fazer aqui a ligação das cores. Tem aqui as cores, eu vou
eu vou puxar aqui a cor e colocar no animal que tem essa cor. Cara, você fazer isso e terminar é muito mais valioso do que você ter uma proposta dessa, que nem eu falei agora, e não chegar nem perto de terminar. Porque a probabilidade de você desistir não só do projeto, como de game dev em geral, como desistir de vez de fazer jogos, porque esse jogo que você quis fazer do Kirby misturado com Zelda não deu certo, é muito grande. Então você vai começar por jogos pequenos. Jogos com a temática infantil, jogos de forca, pedra, papel, tesoura, jogos mais simplificados, como por exemplo um Space Invaders, como um Pong, como um Arkanoid, como um plataforma básico. Quando eu digo plataforma básico, eu não quero dizer tipo Mario, porque Mario não é um plataforma básico. Mario tem física, Mario tem power-ups, tem múltiplos inimigos, tem múltiplas fases. Mario não é um jogo básico. Mesmo o Mario antigão, o primeiríssimo, não é um jogo básico. Então seria um jogo tipo assim, que você é um bonequinho quadradinho que anda, pula, sem física pesada, só um movimento bem básico. Ele não corre, ele não dá dash, ele só anda e pula. E tem que pegar moedas pra passar de fase. Algo super básico assim, mas você vai do começo ao fim, você termina esse jogo. E você termina 1, termina 2, termina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vários. E com isso você vai prolongando o quanto de disciplina você tem para terminar jogos maiores. E você vai adquirindo muita coisa pro seu arsenal. Cada jogo diferente que você faz, você aprende um pouco mais no caso de programação. Você aprende um pouco mais sobre expressões, sobre loops, sobre como usar os eventos, sobre como usar as diferentes ligações entre objetos, sobre como fazer uma expressão juntar com outra. Tudo isso você vai tendo que usar por meio dos diferentes jogos que você faz, e você vai adquirindo novas habilidades que vão te ajudar para quando você for fazer um jogo grande, um jogo mais comercial. Uma maneira muito boa de você começar a criar jogos é por meio de Game Jams. Vou colocar um link aqui que é o itch.io/jams, um link na descrição, se eu lembrar de colocar, itch.io/jams, JAMS, né, /JAMS, que são mini competições que você cria o jogo em pouco tempo. Então você vai ter 2 dias para criar o melhor jogo que você puder nesse tempo. Ah, mas 2 dias é muito pouco, eu não vou conseguir fazer um jogo tão bom nesse tempo. Tudo bem. A ideia é criar um jogo do começo ao fim. A ideia é exercitar essa veia de terminar jogos. Porque isso é a parte mais difícil do iniciante, é você conseguir terminar um jogo e você conseguir tornar isso um hábito. Como eu falei lá no começo, uma pessoa que já está experiente em criação de jogos, se ela acabar desistindo de um projeto porque não tem recurso financeiro, recurso de energia ou de equipe para fazer o jogo até o final, ela vai desistir do jogo, mas vai começar outro. Porque ela tem a experiência e a resiliência para entender como funciona e que desistir faz parte, acontece. Só que o iniciante desiste porque cometeu um erro muito grotesco, do tipo fazer um jogo gigante, ele provavelmente vai desistir de vez. Ele vai parar de criar jogos porque ele acha que a área não funciona. Mas era um erro muito básico que ele cometeu. E é muito comum esse erro porque a gente quer criar jogos parecidos com o que a gente gosta. Eu cresci jogando Zelda, jogando Mario, jogando Kirby, jogando jogos de Wii, Wii U, de Play 1, Play 2, que, né, no caso não tem Mario e tudo mais, mas enfim, jogos dessa época aí, que são jogos grandões. Então seria natural querer fazer um jogo assim. E eu lembro exatamente de uma época, lá atrás, quando eu tava criando, quando eu era mais criança para adolescente, criando jogos, e eu tinha recém terminado o Zelda Twilight Princess. E eu comecei a criar um jogo que seria, na minha concepção, estilo Zelda Twilight Princess, só que 2D, no RPG Maker. A minha ideia era fazer um jogo daquele tamanho, só que alucinado, cara. Assim, achar que eu vou conseguir fazer isso por quê? Porque era o que eu jogava. Então você vai querer criar jogos com base no que você joga. Ainda bem que hoje em dia tem muito jogo independente. A maioria do mercado hoje é independente. Então, você tem vários exemplos de mecânicas mais simples, que já vai, talvez, ajudar você a não cometer esse erro de fazer um jogo gigante, né? Porque você vai ter várias referências de mecânicas mais simples para criar o seu jogo. Então, Game Jams vai te propor fazer um jogo em 2 dias, em 1 semana, em 2 semanas, e você vai, assim, criando joguinhos
pequenos, mas terminando eles. E assim você vai exercitando a área que você quer. Porque como eu falei, né, você não vai criar o jogo completo. Você vai escolher 2 áreas. E Game Jams, uma outra vantagem dela, de algumas delas, é que ela tem uma parte de discussão, uma parte de gerar equipes, uma parte de... Pode ser que tenha um Discord para você conversar. No caso, tem o Discord do canal também, marcosindev.com/discord, que você pode usar para conhecer pessoas e convidar essas pessoas para participar de uma Game Jam. Pessoas que vão trazer a habilidade delas, que são habilidades que você não tem, e você, por sua vez, traz as suas habilidades que ela não tem. E assim vocês se juntam e fazem o jogo completo. Então, o ideal é que você, que está fazendo arte e programação, por exemplo, consiga achar alguém que faça game design e música. E se não achar alguém para fazer som, que seria a quinta área que falta, você vai pegar sons gratuitos da internet para você conseguir ter o jogo completo. Então essa é a ideia, é você não fazer o jogo todo sozinho, é você encontrar gente para fazer o jogo com você. E em Game Jam é um caminho bom para isso, porque ali você tem o esforço de criar um jogo no prazo, então isso vai te motivar mais, e também serve como uma área de encontrar pessoas. Então ali você encontra alguém, e o que você não conseguir encaixar dentro das habilidades que você quer ter na sua equipe, você pode ou tentar fazer de qualquer jeito para ficar só para ter, né, só para não deixar sem fazer, ou você pode pegar grátis da internet, que também tem som, tem música e tem arte na internet gratuitamente, tranquilo de achar. Então, na minha cabeça, na minha concepção, com base na minha experiência de alguns anos já criando jogos, eu acredito que esse seja as etapas, a ordem ideal para você fazer sendo iniciante, que é, primeiro, conhecer como é criar um jogo completo, mesmo que você não entenda muito, só para você se inteirar do universo, só para você ver um desenvolvedor de jogos trabalhando. Faça isso assistindo uma live, aqui no canal tem várias lives em que eu crio jogos completos. Procura aqui no canal desenvolvendo um jogo ou criando um jogo, que você pode encontrar uma live completinha, tendo a ideia do jogo, fazendo ele e terminando ele. E você pode procurar na internet também, que vai ter outros canais que fazem isso também, com certeza, talvez alguns estrangeiros. Então seria muito bom você entender inglês para você conseguir aproveitar ainda mais esse conteúdo. Segunda coisa, cara, conhecendo as 5 áreas, game design, programação, arte, música e som, pesquise mais sobre elas. Veja tutoriais, veja análises de game design, análises de sonoplastia, análises de música, veja pessoas conversando sobre isso para você decidir quais dessas áreas vão ser as suas áreas, e eu recomendo 2. No meu caso, eu faço programação como 80% do meu foco e game design como 20% do meu foco. Beleza? Acho legal você fazer isso, procurar canais brasileiros, canais estrangeiros também, que falem sobre arte, programação, design, música e som, para você conhecer as áreas e escolher 2 que você vai querer começar a sua jornada. Terceira etapa, você vai ter um momento em que você vai se fechar numa caverninha e vai fazer vários tutoriais e cursos dentro das áreas que você gosta. Então vamos supor que você decidiu programação e game design. Você vai então começar a ver tutoriais, começar a entender como funciona uma ferramenta que você vai usar, quais ferramentas estão disponíveis, tudo mais aí, por meio de tutoriais, porque você tem que passar por esse início sabendo como funcionam as coisas para depois tentar se aventurar a criar um jogo. E você vai fazer tutoriais na internet e de preferência cursos também, porque no curso você vai ter a ordem de conteúdo mais organizada pelo professor. Isso vai te ajudar bastante. E a quarta etapa, que acho que foi a última que eu coloquei, não tenho certeza agora, porque foi meio de cabeça isso, você vai finalmente fazer jogos. Assim que você passou pelo estudo inicial, como se você estivesse na faculdade, né, naquele tempo, que pode ser até uma semana só, se você conseguir fazer com intensidade, né? Mas se você tiver poucas horas disponíveis, vai levar mais tempo para você conseguir fazer tutoriais e cursos a ponto de você decidir que você pode já fazer um jogo, uma Game Jam. Você vai começar a fazer jogos pequenos, que podem ser jogos que vêm da sua cabeça mesmo. Você pode se desafiar. Eu e meu amigo aqui vamos fazer um jogo em 2 dias. Coisa bem básica. Ou eu sozinho vou fazer programação e game design de um jogo, que eu vou pegar a arte na internet, vou baixar recursos visuais da internet, vou baixar sons e músicas e fazer um jogo sozinho aqui em uma semana. Uma coisa bem simples, bem básica, que eu vou começar e terminar dentro dessa semana.
É importante ser curtos prazos, tá? No início, principalmente. Dias, semanas e no máximo estourando um mês. No máximo, no máximo, no máximo. E com isso, se você optar por Game Jam, você vai acabar se inteirando de comunidades no Discord ou no próprio itch.io, que tem as Game Jams, para conversar com pessoas e conhecer galera que possa trabalhar junto com você, para que você não tenha que sozinho desempenhar as 5 funções principais do Game Dev, que, na minha opinião, é o ideal. Você conseguir focar bem, ficar muito bom em algumas áreas e as outras áreas você ter pessoas muito boas que façam junto com você. Beleza, cara, aqui foi bem falado, bem conversado, bem explicadinho. Tem muita coisa pra você fazer a partir de agora, né? Eu vou deixar mais um material meu aqui pra você ver, que é o e-book 5 passos simples para criar games. Tá? É um e-book gratuito e ele detalha um pouco mais alguns passos para você criar jogos sendo iniciante, beleza? A ferramenta que eu recomendo para programação é o Construct 3. Você pode ver o Construct 2 também, eu tenho um vídeo que explica a diferença entre eles, eu vou deixar aqui no card. E também eu tenho o curso Game Start, que é ideal para iniciantes se você quiser começar agora mesmo a estudar programação de jogos. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo ou por ouvir como se fosse um podcast. Vejo você então no próximo conteúdo. Falou, 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 falou!